Pravaler existe porque, obviamente, as pessoas precisam para estudar, mas ele também existe como apoio para as instituições de ensino. Então, hoje a gente tem 600 instituições de ensino superior que são parceiras do Pravaler. Todas elas têm esse modelo de algum nível de subsídio para os alunos, o que torna o financiamento estudantil uma das categorias mais baratas de financiamento que tem para a pessoa física. Para você ter uma ideia, hoje a gente cobra juros que varia de 0,59 a 0,99 para os alunos ao mês. O nosso convidado de hoje é um nome que vem fazendo exatamente isso: transformar vidas por meio da educação. Hoje ele é CEO do Pravaler, uma empresa que já financiou mais de 130 mil estudantes em 2025 e que impacta diretamente a sustentabilidade do sistema educacional brasileiro. Seja muito bem-vindo, Carlos Furlan. É muito legal saber que, do ponto de vista de impacto para o acesso das pessoas, a gente conseguir oferecer juros nesses níveis tão baixos é super relevante. E isso só é possível por causa dessa dinâmica de subsídio das faculdades. E por que as faculdades topam dar o subsídio? Porque a gente tem alguns papéis para as instituições de ensino que são papéis relevantes. Então, primeiro, a gente hoje tem uma capacidade de atração de alunos bastante grande. Então, a gente tem cerca de 1 milhão de pedidos de crédito por ano no nosso site. Só para você ter uma ideia, no ensino superior privado presencial no Brasil, entre 1 milhão e 200 mil pessoas por ano. Então, assim, ter 1 milhão de pessoas pedindo crédito para o ensino superior privado presencial é muita gente. Sejam bem-vindos ao YPOcast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Olá, seja muito bem-vindo ao YPOcast, o podcast do YPO Brasil. Aqui contamos histórias de líderes que transformam negócios e vidas. O nosso convidado de hoje é um nome que vem fazendo exatamente isso: transformar vidas por meio da educação. Economista pela USP, com passagens por Stanford, Harvard, Kellogg e Wharton, hoje ele é CEO do Pravaler, uma empresa que já financiou mais de 130 mil estudantes em 2025 e que impacta diretamente a sustentabilidade do sistema educacional brasileiro. Seja muito bem-vindo, Carlos Furlan. Obrigado, Marcelo. Obrigado, IPO, todo mundo aí pelo convite. Bacana. Vamos começar. Me conta um pouco, Carlos, eu soube que você entrou bastante novo no Pravaler, né? Sim. A sua história profissional quase que se mistura com a história profissional do Pravaler. Mas então conta um pouquinho o que você fez antes e como é que foi esse começo da sua carreira aí no Pravaler. Certo. Eu morava em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. E aí basicamente estudava e assistia o jogo do Botafogo lá. Eram as coisas que eu fazia. E entrei na USP em Economia. Fiz os primeiros anos lá. Logo no primeiro ano eu fui trabalhei no Banco Real, porque precisava ganhar dinheiro ali. Então eu fui Posso Ajudar ali no banco, ajudava as pessoas na máquina de autoatendimento a sacar INSS, fazer depósito naqueles envelopes, aquilo que estava começando na época. Isso no final dos anos 90 ali. Depois fui caixa do banco. Depois eu liderei o pessoal que era caixa do banco naquela agência, enquanto eu fazia faculdade, mas eu tinha uma visão clara que para crescer e para fazer coisas maiores eu precisaria vir para São Paulo. Então eu transferi o último ano de faculdade para São Paulo. E naquela época eu lia muito sobre o Banco Garantia, só que o Banco Garantia tinha sido vendido, e apareceu uma empresa que estava sendo montada por uma pessoa que era um diretor do Garantia, que é o Oliver Misny, e achei interessante o propósito, que era para trabalhar com educação, fazer uma ponte entre o mercado financeiro e o setor de educação, com um pouco dessa cultura muito meritocrática, né, do banco, na época, eu imaginava. E aí comecei na empresa ali quando tinham 3 pessoas, basicamente, né? Então, isso foi em 2002 para 2003.
chamava Ideal Invest, não chamava Pra Valer ainda. E o objetivo era exatamente esse. Então, a gente olhou para o setor de educação na época e viu que era um setor que ia crescer no Brasil, porque até o final dos anos 90 não era permitido ter faculdades com fins lucrativos. Então, você só tinha as fundações ou aquelas ligadas à igreja, por isso que você tem a PUC, Católica, o Instituto Presbiteriano, Mackenzie, os jesuítas, metodistas, enfim, eram ou fundações ou ligadas à igreja, e a partir do final dos anos 90 virou um negócio, né? Então, o número de faculdades iria crescer e, fatalmente, essas faculdades iam precisar de suporte financeiro, sejam elas ou os alunos que iam estudar lá. No começo, a gente fazia um crédito que era direto para a pessoa jurídica. Então, a gente pegou primeiro pequenas escolas em São Paulo, colégios, e fazia antecipação de recebíveis. Então, a gente pegava o segundo ano, o terceiro ano de um colégio e falava, olha, eu vou te dar o dinheiro antecipado, pego essas mensalidades em garantia e vou cobrar dos alunos e recebo isso como meu PMT, digamos assim, como a minha parcela. Então, a gente começou fazendo isso para escola e colégio, depois expandiu para faculdades pequenas, até fazer com centros universitários e faculdades um pouco maiores. Nessa época também, Marcelo, a gente teve o privilégio de, no Brasil, estar surgindo a regulamentação, digamos assim, na CVM, de securitização de recebíveis, que não existia, que eram os FDICs. Hoje é bem popular essa categoria de investimento, mas na época não existia, e a gente lançou, dia 18 de dezembro de 2002, na primeira leva de FDICs do Brasil ali. Então, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros FDICs do Brasil naquele momento, que era o que viabilizava a gente fazer operações desse tipo. Então, esse foi um pouquinho do começo aí, até a gente entrar a partir de 2003 com alguns testes aí sim no varejo, no crédito estudantil propriamente dito. Legal, bacana. E esse modelo de crédito estudantil que vocês têm, vocês foram pioneiros no Brasil, né? Conta mais sobre exatamente como é esse modelo e o que vocês tiveram que adaptar do modelo que não era novo aqui, mas não era novo lá fora, mas que precisou ser adaptado para a realidade brasileira. A gente tinha conhecimento do modelo americano, que tem financiamento estudantil desde a década de 50, então já é um modelo com muita história. E no Brasil não tinha financiamento, né? O FIES ainda, na época, ou estava começando ou ainda era o Creduc, que era o nome antigo que existia, né? Mas muito pouco divulgado, pouca gente sabia, né? Então, nosso primeiro desafio, Marcelo, era contar para as pessoas que um dia elas iam poder pagar a faculdade de maneira parcelada. Então, eu me lembro que eu tinha um slide no PowerPoint que eu mostrava uma geladeira e falava assim, olha, geladeira você não paga à vista, você paga em várias vezes. Aí mostrava um carro e falava, o carro você também paga em várias vezes. E aí tinha um diploma e falava, o diploma você também vai poder pagar em várias vezes. Então, mas isso não era óbvio, assim, né? Tinha que tentar convencer as pessoas disso. O modelo americano, como o juros médio lá muito menor, era um modelo em que as pessoas não pagavam, as pessoas que tomavam financiamento não pagavam nada durante o curso, depois tinha ainda um período de carência para depois começar a pagar. Então era uma dívida muito longa, com juros baixos, para os padrões mundiais ali, né? E com garantia do governo, de certa forma, né? Tinha também privado, mas boa parte era público. No Brasil, a gente tinha dois problemas de cara, né? Além do financiamento não ser conhecido e ter que divulgar, a gente tinha uma questão dos juros, que com o nível de taxa de juros no Brasil, aqui estamos falando de uma Selic na época de 25%, mais ou menos, 23%, loucura, por aí. Então, não dá para a pessoa pagar 23% ao ano por 20 anos. Você faz o juro composto disso, você não paga de volta, não tem jeito. E não tem garantia pública, era uma operação 100% privada que a gente estava montando. Então, a gente teve que adaptar o modelo para que as pessoas
pudessem aplicar para o financiamento e elas pagariam metade durante o curso e a outra metade depois de formado. Então, todo o crédito tinha esse modelo para que a gente conseguisse amortizar a dívida mais rápido e para que a gente não tivesse um duration, um prazo tão longo, de maneira que os juros altos não impactasse tanto o valor da parcela para os alunos. É bem verdade que nem assim a gente teve sucesso na época, porque a gente cobrava o juro inteiro das pessoas, e embora o juro fosse baixo para os padrões brasileiros, mesmo um juro de 1,99, 2,29, que era mais ou menos o que a gente cobrava na época, tudo dos alunos, é muito difícil pagar depois de 7, 8 anos. Você faz 2,29 ao mês composto no tempo, é muito difícil. Embora, desde aquela época, cartão de crédito pessoal tinham taxas de juros bem maiores. Então, a gente teve que reduzir o prazo, de forma que as pessoas pagassem um pedaço enquanto estudavam e o resto depois de formado. E todos os contratos tinham um garantidor, que era um fiador, que era uma sistemática que não existia fora do Brasil. Então, esse modelo inicial fez com que fosse viável a gente dar os primeiros financiamentos para os alunos. O problema que a gente teve é que, como eu falei, mesmo o juro comparativamente baixo, ele ainda assim era alto. E quando os alunos foram envelhecendo na carteira, as parcelas foram aumentando, a inadimplência aumentou também naquela época. Sim. Em paralelo a isso, aqui estamos falando já de 2010, mais ou menos 2011, o governo colocou mais força no FIES, que é o financiamento estudantil público. E o FIES veio num modelo em que a taxa de juros era 3,5% ao ano, se não me engano. Numa época que a Selic aí já era mais baixa, né? Não me lembro exatamente quanto, mas já era, sei lá, 10%, 15% ao ano. Então, assim, primeiro você tinha um produto novo, que não custava nada para as faculdades, que os alunos pagavam depois de formado, sem fiador, sem análise de crédito, com juro baixo, e a gente ali. Pô, quebramos. Era uma situação muito difícil. E foi interessante, porque nesse momento, fazendo uma pesquisa no nosso call center, eu perguntei para as pessoas, alguém aqui tem o Pra Valer? De quem atendia aluno, né? E ninguém tinha. E eu falei, alguém recomenda o Pra Valer? Eu vi que as pessoas estavam meio reticentes em recomendar. Assim. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. E a gente tinha um único produto em uma única faculdade, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que ela tinha um produto de financiamento próprio, que eram aquelas... As faculdades tinham isso, GV tinha bolsa restituível, que a pessoa estudava quando tinha baixa renda e pagava depois de formado, corrigido pela inflação. Então não tinha juros, só tinha correção pela inflação. Essa faculdade tinha isso, né? Fevale. E aí a gente falou, vamos assumir esse programa a gente faz a operacionalização e paga para a faculdade ao longo do tempo. Ou seja, de certa maneira, a faculdade está dando algum subsídio no juro, né? E a gente tinha esse produto funcionando. E quando eu perguntei para essas mesmas pessoas se elas comprariam esse produto específico, todo mundo falou, não, esse aqui eu recomendo, esse aqui, se tiver, eu pego. E ali a gente tomou uma decisão importante na época, que era fazer com que o Pra Valer sempre tivesse na sua dinâmica algum tipo de subsídio da faculdade. Então, o aluno não ia mais pagar o juro inteiro. O juro ia ser pago uma parte pelo aluno, uma parte pelas faculdades. E aí, sim, esse modelo era muito mais sustentável do ponto de vista de inadimplência e foi possível escalar muito a operação a partir daí. Então, muita gente pergunta sobre o FIES na época. É óbvio que ele tem um papel, assim, do ponto de vista estrutural, era um pouco óbvio que ele não ia ser sustentável, né? Mas ele, por outro lado, e ele, como você falou, pegou muito cliente naquela época, né? A gente chegou a ter 750 mil pessoas em um ano, 2014, novos alunos com FIES. Então, por um lado, teve o mercado inteiro foi para lá, mas, por outro lado, todo aquele papel de contar para as pessoas que financiamento estudantil existe, que isso aqui é uma coisa que pode ter escala, que a gente estava fazendo meio sozinho ali, com um canivete na floresta, veio um trator e contou para todo mundo, abriu a floresta. E aí depois, quando o FIES reduz de tamanho, o Pra Valer é a alternativa para as pessoas para fechar essa lacuna.
Interessante, né? Sempre tem uma solução que vem junto com o problema, É. né? Algum aprendizado. Interessante. Não teria saído, certamente, o modelo subsidiado, e foi muito engraçado, porque essa talvez foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei, porque era setembro de 2014, quando a gente sabe bem as datas é porque o negócio marcou mesmo, né? A gente tinha umas 100 faculdades que eram parceiras do Pra Valer. Dessas 100 faculdades, a gente tinha aquela lá do Rio Grande do Sul desde 2010 nesse modelo e tinha mais umas 5 ou 6 que tinham esse modelo de subsídio de juros. Então a gente tinha 7, 8 subsidiando e outras 90 que o juro era inteiro do aluno. E aí ali naquele momento foi tomada uma decisão de que a gente só ia ter parceria com faculdade que topasse subsidiar o juro do aluno. Então a gente avisou isso para as faculdades em setembro, correndo um risco de, ao invés de ter 100 parceiros, ficar com 7, 8, porque não tinha muito motivo para as faculdades subsidiarem se o FIES era tão forte na época. A gente avisou todo mundo em outubro, mais ou menos, de 2014. Avisamos que o vestibular de verão do ano seguinte, ali, até março de 2015, a gente ia manter, mas que a partir do mês seguinte, né, no final de março, começo de abril, só ia ficar quem topasse subsidiar. E o meu receio era eu perder 90% dos clientes, basicamente. Né? Mas eram clientes que estavam num produto que eu via que as pessoas não gostavam tanto. Então eu falei, tudo bem, tem uma empresa menor, mas pelo menos que quem tem vai gostar. E aí no final de 2014 teve eleição. De 2014 para 2015 teve uma mudança importante na regra do FIES, que o FIES reduziu 70% do tamanho. E aí tanto alunos quanto faculdades estavam já acostumados com o modelo de financiamento, que tinha vindo muito forte nos últimos 4 anos. E aí a única empresa posicionada como alternativa ao FIES era o Pra Valer, né? Na época ainda Ideal Invest, o produto era Pra Valer, né? E a gente, a partir dali, só cadastraria faculdades com subsídio. Então, a gente teve muita procura das faculdades no ano de 2015, 2016, e aí a gente encerrou 2016 com mais de 300 faculdades parceiras, todas já nesse novo modelo de subsídio de juros, etc. Então, interessante. Foi um ponto de virada ali super relevante para a companhia. Legal. E, bom, a gente falou antes aqui que, né, vocês fizeram um financiamento para 130 mil alunos, né? Você entrou lá, a empresa tinha 3 pessoas, hoje tem 350, você falou, sim, né? Então, o impacto que vocês foram construindo ao longo do tempo, né, foi muito grande. E hoje, imagino que ele seja relevante. Qual o impacto que o Pra Valer tem hoje no ensino superior no Brasil? Tem um impacto relevante em vários aspectos, assim, né? O Pra Valer existe porque, obviamente, as pessoas precisam para estudar, mas ele também existe como apoio para as instituições de ensino. Então, hoje a gente tem 600 instituições de ensino superior que são parceiras do Pra Valer. Todas elas têm esse modelo de algum nível de subsídio para os alunos, o que torna o financiamento estudantil uma das categorias mais baratas de financiamento que tem para a pessoa física. Para você ter uma ideia, hoje a gente cobra um juros que varia de 0,59 a 0,99 para os alunos ao mês. Juro de 0,99 ao mês para a pessoa física, Marcelo, hoje em dia, é basicamente só o imobiliário, que você tem um financiamento nessa faixa de juros, né? E o imobiliário você tem a garantia do imóvel, ou seja, não pagou, eu tomo imóvel, vai para o leilão, vende, aqui você não toma o conhecimento de volta. Esse financiamento de veículo, a taxa média é mais alta, o consignado, principalmente agora com o consignado privado, estamos falando de quase 4% ao mês de taxa média, crédito pessoal puro é 6% ao mês, cartão é de 9 a 10 ao mês. Então a gente está... É muito legal saber que, do ponto de vista de impacto para o acesso das pessoas, a gente conseguir oferecer juros nesses níveis tão baixos é super relevante. E isso só é possível por causa dessa dinâmica de subsídio das faculdades. E por que as faculdades topam dar o subsídio? Porque a gente tem alguns papéis para as instituições de ensino que são papéis relevantes. Então, primeiro,
A gente hoje tem uma capacidade de atração de alunos bastante grande. Então, a gente tem cerca de 1 milhão de pedidos de crédito por ano no nosso site. Só para você ter uma ideia, no ensino superior privado presencial no Brasil, entre 1 milhão e 200 mil pessoas por ano. Então, assim, ter 1 milhão de pessoas pedindo crédito para o ensino superior privado presencial é muita gente, né? Então, a gente tem uma capacidade de trazer leads, né? Trazer interessados para as instituições. Então, as instituições aproveitam também a gente com essa capacidade de originação. Primeiro ponto. Perfeito. Segundo ponto é que um dos impactos que você perguntou para os alunos e para as instituições é que com financiamento a pessoa faz o curso que ela realmente quer e não o curso que ela pode pagar. Parece pouca coisa, mas pensa que alguém tem R$500 por mês para pagar. E aí a pessoa vai fazer um curso, eu não vou dizer o nome do curso, um curso X, que ela nem queria muito, mas, poxa, ela quer fazer porque, afinal de contas, precisa de um diploma para alguma coisa. Então, ela faz esse curso, mas ela não quer muito. E custa lá R$500, ela paga. Quando ela tem um problema com a moto dela ou com o carro, é a desculpa perfeita para falar, agora eu vou parar de pagar a faculdade porque eu preciso arrumar isso aqui, depois eu volto, aí tranca, e aí para e nunca mais volta. Quando a pessoa tem acesso ao financiamento, ela faz o curso de R$1.000, que muitas vezes é o curso que ela quer, porque é um curso mais caro, mas que tem maior chance de empregabilidade, que é mais aspiracional. Sim. E aí essa pessoa vai numa empresa, pede financiamento, arruma um fiador para pagar durante o estudo e depois do estudo. Ou seja, ela quer muito fazer esse curso, a vontade dela fazer é muito maior. Então, para a faculdade, ela pega, primeiro, alunos que escolhem cursos com ticket mais alto. Então, você aumenta o ticket médio da faculdade. Segunda, a derivada disso é que quem tem esse perfil, e até pelo nosso filtro de seleção de modelo de crédito, a gente tem um modelo de crédito com uma base estatística de milhões de pagamentos já, agora vai fazer 20 anos o varejo, né, o financiamento do varejo, a empresa vai fazer 25 anos agora em 2026, mas o produto é de 2006, né, o produto de varejo. Então, mas é uma base de 2 décadas, aí, que é muito robusto para prever se aquela pessoa vai conseguir emprego fazendo curso naquela faculdade específica. Então, como a gente tem esse filtro e a pessoa tem esse comportamento de querer muito o curso, a taxa de evasão de quem tem para valer é significativamente mais baixa do que a evasão normal da faculdade. E esse é um dos maiores detratores de valor das faculdades. Além disso, a gente paga para a faculdade de maneira antecipada, se a faculdade quiser. Então, a gente pode antecipar o semestre e a gente corre o risco de crédito. Então, a inadimplência para a faculdade é 0. Então, se ela tem mais aluno com ticket médio mais alto, com uma evasão significativamente menor, que é o principal ponto de dano para a faculdade, recebendo à vista e sem inadimplência, isso tem um valor para ela, que ela fala, opa, desse valor eu topo pegar um pedaço e dar em subsídio de juro para o aluno. E aí o aluno tem esse impacto super positivo de ter acesso a um crédito que ele não tem em nenhum outro lugar. Primeiro porque é um jovem, na sua maioria está tomando o primeiro crédito da vida, não tem garantia real, não dá uma casa, não dá um carro, e pega um crédito para fazer um curso de... Tirando os cursos mais caros, ou até medicina, que polui um pouco a estatística, depois a gente pode falar especificamente de medicina, mas é um curso de R$1.500 por mês, ou seja, a pessoa está tomando um crédito ali de quase R$20 mil por ano durante 4 anos. Então você está dando um crédito de quase R$80 mil para essa pessoa que não tem histórico de crédito, que não te dá garantia real e que tem 20 anos de idade, cobrando R$0,99 ao mês. Então, essa dinâmica é muito difícil e por isso que impacta tanta gente. Até desde o início, aí são mais de 400 mil pessoas que a gente já beneficiou com crédito. A gente já pagou quase 12 bilhões em mensalidades no Brasil, como se fosse um pai pagando 12 bilhões aí ao longo do tempo em mensalidade para os filhos. E com esse impacto positivo para as faculdades, principalmente na atração de alunos, na retenção, né, diminuindo a evasão e aumentando o ticket médio, fazendo com que os alunos escolham o curso que eles realmente querem, né? Isso foi possível, enfim, todo investimento que a gente faz em originação, né, em achar esses alunos, marketing, etc. E o modelo de crédito, que eu falei um pouquinho, né? E o modelo de crédito é interessante, só para fechar, Marcelo, sei que eu estou numa resposta muito longa aqui. Não, mas está super interessante.
essa é uma outra peculiaridade do nosso crédito. Porque se você vai ao banco, tipicamente, você vai pedir um crédito, o banco vai olhar quem é o Marcelo, quanto você está pegando de crédito e quanto você vai pagar, em quanto tempo você vai pagar de volta. O crédito pessoal clássico é isso, o uso do cheque especial, cartão de crédito. O banco não está vendo se você está... você quer esses R$1.000 para comprar um microfone ou um copo. Não é o ponto, né? No crédito universitário, toda a diferença ela faz no... Para que você está pegando o dinheiro? Para fazer qual curso? Então é por isso que a gente tem... O Marcelo pode pedir crédito para fazer o curso de administração em São Paulo, na Universidade A, e ser aprovado. E o mesmo Marcelo pede um financiamento para administração na mesma cidade de São Paulo, na Universidade B, e o Marcelo é reprovado. Por quê? Porque a chance do Marcelo terminar o curso, arrumar um emprego, é diferente de faculdade para faculdade. Os cursos são diferentes. Nas cidades são diferentes. Você tem cidades que têm uma empregabilidade mais alta em determinados setores, mais baixa em outros. Eu falo que o nosso modelo de crédito é o único que, se a pessoa trabalha, isso não necessariamente é positivo. Porque, em linhas gerais, se você trabalha, sim, você tem mais crédito. Sim. No nosso caso, depende. Você trabalha. Aí você é 80% da renda do sistema familiar que a gente está analisando. E você quer fazer um curso de enfermagem que é integral. Tem um problema. Porque se você for fazer o curso, você vai deixar de ter a renda. Ou se você vai achar que é o super-herói que vai conseguir fazer, e a gente já sabe que você não vai conseguir fazer. Então, nesse caso, você vai tentar fazer esse curso e dificilmente você vai concluir. Então, a gente vai falar, olha, aqui não dá. Em contrapartida, você pode ter uma pessoa que quer fazer, digamos, contabilidade, um curso que eventualmente é até mais barato, mas ela está fazendo esse curso na cidade dos pais, e o pai tem um escritório de contabilidade. Sabe, coisas assim que não é uma análise trivial. Você faz uma análise um pouco mais complexa, onde grande parte do que você pondera é qual o curso que aquela pessoa está fazendo, em que universidade e em qual cidade. Essa combinação é difícil de ser desenvolvida, porque aí, além do conhecimento de crédito financeiro geral, exige um conhecimento específico do setor. Né? Onde emprega mais, onde emprega menos, isso tudo a gente, graças a essa base de dados muito grande e essas 2 décadas aí de vivência no setor, a gente tem um bom conhecimento nessa área. Legal, me surgiu uma ideia de uma pergunta aqui, ainda então, em modelo de negócio. Você acha que essa é a grande vantagem competitiva que cria barreira de entrada para a competição? Ou também é o relacionamento com as instituições? Vocês tiveram casos ao longo dessa jornada de outras empresas que tentaram copiar o modelo, ou os próprios bancos? Como é que tem sido essa história? Eu vou começar de trás para frente, porque aí eu faço um gancho com a história, né? A gente lançou... A empresa chamava Ideal Invest. Aí a gente falou, vamos lançar um crédito universitário. Aí, qual vai ser o nome? Aí não tinha nome. Aí era tudo engenheiro, economista, ninguém tinha nenhuma criatividade. Chamamos uma agência de marketing. E aí falava assim, os bancos naquela época davam crédito para universitário, cartão de crédito universitário, conta corrente universitária, mas tudo com um limite bem baixinho. Então, cartão de crédito com limite baixo, conta corrente com limite baixo. Ninguém conseguia pegar esse crédito e pagar a faculdade. E o nosso, a pessoa conseguia pagar a faculdade. Foi aí que o cara falou, não, o crédito de vocês é de verdade. É para valer. Então, o para valer vem daí. Falei, esse crédito é para valer. O que os bancos dão não é exatamente isso. Isso foi em 2006. Aí a gente lançou o para valer, que era o produto de varejo da Ideal Invest. Aí, a partir de 2018, a empresa virou para valer e hoje é tudo para valer. Só que, em 2007, a gente teve concorrência do Unibanco. Foi a primeira competição que a gente teve. O Unibanco lançou um produto chamado Pague Metade e que era igualzinho o nosso. Era Ctrl-C, Ctrl-V, tudo. O modelo de pagamento, as palavras, o termo fiador era garantidor nosso, era garantidor lá. A gente falou, bom, ferrou, como é que eu vou competir com o Unibanco, né? E realmente o Unibanco fez ali uma carteira na época, né, que era pequena para os padrões do banco, mas era grande comparado com a nossa, assim, então rapidamente era meio parecido. Metade era a gente, metade era o Unibanco. Só que aí, em 2008, 2009, o Itaú comprou o Unibanco, virou crédito universitário Itaú. E aí lá no Itaú, com o Unibanco
somado as duas companhias, né, ficou uma carteira muito pequena, porque o banco ficou muito maior e muito complexa. O banco tinha tanto problema para resolver de fusão entre as duas marcas, né, os dois negócios, que a última prioridade era isso. E aí, quem que toca esse negócio? Tem uns moleques lá do Pra Valer que toca isso. Aí a gente começou a operacionalizar o crédito universitário do Itaú. Então a gente fazia a gestão do crédito do Itaú. A gente fez por uns 2 anos, até que em 2012 o Itaú virou acionista do Pra Valer, minoritário, numa operação em que a gente assumiu 100%, comprou 100% do crédito estudantil do Itaú, né? E aí o produto de crédito universitário do Itaú passou a ser através do Pra Valer, né? Depois o Itaú anos depois aumentou a participação na companhia em 2019. Então o Itaú é um sócio relevante que a gente tem. E daí, assim, essa foi uma grande competição que a gente teve muito cedo e que, de novo, do limão uma limonada, acabou virando um sócio. Mas você perguntou também sobre barreiras competitivas, né, Marcelo? Eu acho que tem algumas aqui. Eu não vou falar em ordem de importância aqui, mas eu acho que primeiro tem essa questão do relacionamento. Então, assim, não é tão simples você replicar 600 contratos de parceria com faculdades no Brasil, todos eles com algum tipo de subsídio que as faculdades topam dar para os alunos. Isso é relativamente complexo. Tem um know-how aí. E é construído ao longo do tempo. Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é também, de fato, o modelo de crédito em si. Então, acho que essa base estatística, a gente já mandou mais de 5 milhões de boletos para alunos. Então, assim, a gente tem um conhecimento muito grande de como os alunos pagam, não só durante o curso, mas principalmente depois de formado, que é onde é mais difícil de saber. E se você começar hoje a dar crédito para um aluno no financiamento estudantil, só daqui 7 anos você vai saber como que é o pagamento depois de formado. E se você fizer uma besteira durante 7 anos, você não corrige as safras anteriores. Então, acho que o modelo de crédito, essa capacidade de selecionar os alunos, e não só o modelo, mas acho que o sistema todo de crédito, o modelo da forma como a gente faz, isso eu acho que é um diferencial bastante importante. E eu diria que tem um terceiro aqui que a gente não falou, mas que é relevante também, Marcelo, que eu falei que a gente tem FDIC desde 2002, né? Então a gente tem, se não um dos primeiros FDICs do Brasil. E a gente está captando dinheiro no FDIC agora, literalmente, daqui a pouco vai fazer 23 anos, né? Então a gente tem um histórico com o mercado de capitais bastante robusto. Isso faz com que a gente tenha muita disponibilidade de capital. Então, para você ter uma ideia, esse ano a gente fez uma captação de aproximadamente 600 milhões de reais no FDIC. A gente teve demanda dos investidores para quase 2 bi. Então, assim, é uma demanda de quase 4 vezes o tamanho da oferta. E aí, com isso, a gente consegue ter um spread, né? O nosso custo de capital consegue ser razoavelmente baixo. Então, a gente consegue ter bastante disponibilidade de capital, tem que bater na madeira, porque nunca se sabe o dia de amanhã, mas a gente consegue ter bastante disponibilidade de capital com um spread baixo, né? Ou muito competitivo, eu diria. É difícil para você montar um negócio do zero e conseguir isso. E aí, se seu spread é muito alto, você vai ter que repassar isso em algum lugar. Então, ou você não vai ter margem, e aí você não vai ser sustentável, ou você vai ser muito caro para a faculdade, ou você vai ser muito caro para o aluno. E se for muito caro para o aluno, vai ter inadimplência, não é sustentável. E outra também, na captação, a gente capta as cotas sêniores dos FDICs, né? A gente é dono de todas as subordinadas que absorvem as primeiras perdas, mas que tem o excesso de retorno também. São cotas que a gente emite que tem prazos de 5, 6, às vezes até 10 anos. É muito difícil você pegar um dinheiro do mercado de capitais por 5, 6 anos. O mercado cobra caro por isso. Só que você precisa pegar por esse prazo, porque esse é o prazo que as pessoas demoram para te pagar. E não adianta. O que quebra... Uma das coisas que quebra a empresa de crédito é descasamento de prazo. Se você tiver que pagar seu passivo antes do ativo pagar, você quebra. Descasamento de juros é outra coisa que te quebra. Inadimplência é outra coisa que te quebra. Então, ter
essa disponibilidade também no mercado de capitais, eu acho que é um terceiro ponto importante aqui de barreira de entrada e diferencial competitivo. Não seria natural pensar isso, falar, bom, disponibilidade de crédito, os bancos entrando, vai ser uma competição, mas é interessante que você conseguiu expressar e deixar bem claro essa vantagem competitiva, que não é tão óbvia. Para os bancos também, assim, é o que eu falei, né? Hoje a gente já fez 12 bilhões aí quase em crédito. Hoje a gente tem uma carteira de quase 3 bi, né? Entre a carteira que é própria nossa e a carteira que a gente administra no balanço das faculdades. A gente tem esses dois produtos aqui. Obviamente a nossa é bem maior, a carteira, mas é quase 3 bi. Para a gente é relevante, para uma empresa com eficiência, etc. Você consegue ter uma margem boa, ser gerador de caixa, dar lucro, etc. Mas para um banco grande, 3, 4, 5, 10 bi é muito pouco. Assim, né? Então, assim, é um produto complexo que você não tem muitos padrões, até do ponto de vista de sistema. Porque o aluno paga um pedaço enquanto estuda, outro pedaço depois de formado. Você vai desembolsando crédito semestre a semestre. É uma dinâmica, até do ponto de vista de estrutura tecnológica, muito específica. Talvez esse seja até um quarto diferencial que eu não comentei aqui. Sem dúvida, parece que sim. Então, isso parece muito complexo para uma carteira que não é tão enorme assim do ponto de vista dos bancos. E aí isso acho que acaba também fazendo com que você não tenha esse produto tão difundido e tão divulgado nos bancos em geral. Interessante. E queria ouvir você num outro tema aqui. Bom, você citou aqui vários números superlativos, né? Todo o capital que vocês já colocaram disponível para financiamento, o número de alunos, a quantidade de instituições que vocês têm parcerias, tal. Então, a empresa realmente é uma empresa hoje madura, chegou muito longe. What's next? Quais são as novas fronteiras aí de crescimento, de desafios que vocês vão ter? Nossa, tem tanta coisa. Ontem eu estava falando com uma pessoa lá no Pra Valer, comentando, uma pessoa que chegou agora, né, que a gente contratou, e aí estava falando, eu terminei de falar, nossa, como tem coisa para fazer, né? Então, acho que tem algumas coisas aqui. Primeiro, ainda é um mercado muito grande. Todos esses números que eu te falei, a gente hoje faz entre aluno novo e renovação, como você falou, uns 130 mil contratos por ano, mais ou menos, né? Entra 1.200.000 pessoas todo ano. Estou falando só de aluno novo. Aqui eu estou juntando tudo, novo e renovação. A gente tem uma penetração ainda de 2,5%, 3%. É muito baixa comparada com o que pode chegar. Assim, né? Então, assim, primeiro tem um trabalho para ser feito de melhorar o core, o negócio principal, para que ele saia do 0. Aí a gente chegou em meio, saiu do meio, foi para 1, saiu de 1, foi para 3. Eu acho que tem uma caminhada aqui. Se a gente sair de 3 e ir para 9, a gente vai ser 3 vezes maior do que a gente é hoje. Então, tem fazer bem feito o que você faz de maneira repetida ao longo do tempo, esse efeito composto, ele é poderoso. E tudo que está em volta é muito tentador para você ficar testando, né? E o que você faz sempre parece meio chato. Então, você fica querendo inventar moda. Então, acho que tem um controle aqui para fazer bem feito mais do mesmo, assim, né? Então, esse é um primeiro ponto. E a gente tem muita coisa de processo para melhorar, etc. Né? Eu sou um cara muito otimista e interessado com o tema de inteligência artificial. Hoje, inclusive, que a gente está gravando aqui, eu participei de um evento do IPO sobre foi muito inteligência. Bom hoje de manhã. Foi ótimo. Eu nem vi o convite. Foi excelente. E acho que isso pode gerar um impacto muito positivo do ponto de vista de escala, do ponto de vista de margem, do ponto de vista da maneira como você atende seus clientes, especialmente em empresas de serviço, né? Que não é uma indústria, é uma empresa de serviço. Então, acho que assim, a gente está tendo muitas discussões e muitos investimentos nessa parte. Aí eu acho que tem uma especialização que a gente está tendo cada vez maior em cursos de mensalidade mais alta. E aí por dois efeitos. Primeiro porque, historicamente, as pessoas que buscam financiamento e onde a gente tem a maior adesão de alunos, as maiores conversões, são em cursos que o ticket médio é mais alto.
Então, a gente desenha programas específicos agora para esse tipo de curso. E, ainda dentro disso, a medicina no Brasil, o curso de medicina no Brasil está passando por uma revolução recentemente. Você ia contar mais sobre isso. Para você ter uma ideia, em 2012, se não me engano, entravam 14 mil pessoas por ano em faculdades de medicina paga no Brasil, fora as públicas, né? Esse ano deve ser 48 mil pessoas entrando. Então, 4 vezes mais. 4 vezes. Então, o que acontecia antes? O público... E medicina sempre foi caro. Hoje é mais caro, nominalmente, né? Mas sempre foi caro. O que acontecia antes? Você pegava famílias que tinham dinheiro, colocava lá, passava no curso de medicina, mais ou menos concorrido, mas passava e a pessoa tinha dinheiro para pagar. A hora que você amplia a oferta de vagas, aquela camada da população que conseguia pagar direto, que você acessava, ela já está endereçada. Para você preencher essas vagas, você precisa ir para uma camada adicional. Essa camada adicional não consegue pagar um curso que custa R$ 11.500 na média por mês. Sim. Se não tiver financiamento. Então, a gente criou uma divisão também específica para cursos de mensalidade mais alta, como eu falei, né? E medicina dentro disso. Esse ano, a gente deve ter quase 10% de todos os alunos que vão fazer medicina paga no Brasil, novos, com para valer. Então, é um número muito significativo. Que é bem diferente dos outros cursos que vocês têm. Que é uma penetração maior do que os outros cursos. Que é uma penetração maior do que os outros cursos. Porque a necessidade é maior, evidente. Claro que medicina é tudo muito mais complexo. Às vezes pode olhar e falar assim, então medicina é o que tem que fazer só a medicina. Medicina é muito mais complexo. Primeiro que o curso custa muito mais caro. Então, aquela conta que eu falei no começo de R$80 mil para as pessoas que estão tomando crédito, vira uma conta de R$800 mil na medicina. Você dá R$800 mil ao longo de 6 anos. Sim. É muito mais dinheiro. Segundo que, se você erra no crédito, você machuca muito mais no lado da inadimplência. Sim. Terceiro que o curso de medicina é mais longo, então você precisa captar dinheiro por um prazo mais longo. Então você precisa de mais dinheiro por mais desafios. Tempo. Então, assim, é legal... obviamente, porque você tem uma demanda maior e, portanto, você tem índices de penetração maior, como você bem comentou, mas ele é cheio de desafios. Então, acho que tem também essa especialização em cursos de ticket mais alto, especialmente da área de saúde. E, por último, o que vem pela frente, além de todas as questões operacionais, né, e eu falei um pouco de inteligência artificial aqui, a gente tem lançado algumas frentes, como a frente de intercâmbio, que a gente hoje financia jovens que vão fazer intercâmbio, né? Então, é uma alternativa para financiamento de intercâmbio. É uma carteira que está crescendo uns 30% ano contra ano, mais ou menos. E as próprias empresas de intercâmbio já não tinham seus financiamentos? Tinham alguns financiamentos, não das empresas propriamente dito, mas tinha alguns em parceria com o banco. O banco até... historicamente fez mais intercâmbio proporcionalmente do que financiamento para graduação. Mas a gente vem com uma solução muito específica, que é, de fato, um produto carro-chefe, digamos assim, não um produto acessório, como muitas vezes é num banco que tem um portfólio imenso e produtos que têm muito mais escala. E a gente tem dado muito crédito também para as próprias faculdades. Então, a gente faz antecipação de recebível do nosso próprio financiamento, evidentemente, do financiamento que às vezes as faculdades carregam no balanço dela, que a gente faz a administração, dos financiamentos que as faculdades dão por conta própria, achando que é fácil, que a inadimplência vai ser igual a do aluno que paga normalmente, mas aí você não tem nenhuma visão de como que é depois de formado, da complexidade, e a faculdade não é banco, então você tem uma série de... Contabilidade é tudo muito diferente, é muito fácil se atrapalhar com o financiamento, né? Com crédito é muito fácil de se atrapalhar. Claro. Eu falo que dinheiro é a única coisa que todo mundo quer. Se eu falar para você, Marcelo, eu tenho essa mesa para te dar, você vai falar, puta, onde é que eu vou enfiar isso? Não é de graça, Marcelo. Você vai falar, puta, não sei se eu quero. Se eu tirar uma nota de R$100, você vai pegar. Assim, se eu jogar dinheiro na janela, no dia seguinte tem mais cliente. Sim. No outro dia tem mais cliente. O top line cresce. O problema é que as pessoas precisam pagar de volta, né? E isso demora. Então, a gente compra também carteiras de crédito das próprias faculdades, além de
outros produtos aqui que a gente tem desenvolvido para pessoa jurídica. Então, acho que, olhando para frente... Então, tem bastante coisa ainda no core business e tem oportunidades os adjacentes também interessantes. Legal. E voltando ao tema da medicina, que agora eu fiquei curioso com uma coisa que não tem nada a ver com crédito. E sobe esse número de alunos para 40 e tantos mil... Tem faculdade, tem hospital para todo mundo fazer residência depois? Como é que tá essa história? Tem várias discussões aí nesse campo, assim. Acho que primeiro, assim, demanda das pessoas para fazer medicina, claramente tem, sim. Esse ano a gente deve receber daquele 1 milhão que eu falei de pedidos de crédito, 80 mil vão ser medicina, aproximadamente, que é muita gente. Se você pensar que 48 mil pessoas vão entrar, se tem 80 mil pessoas interessadas pedindo crédito, assim, é muita gente, né? E as alocações de vagas, elas são feitas de tal forma, assim, tem obviamente suas imperfeições ali, mas para suprir determinadas ausências de oferta em determinadas regiões, tem sempre uma correlação com o hospital, então tem uma série de critérios ali. Agora, obviamente, tem se discutido muito dentro da categoria médica aí, né? De quais são os próximos passos. Então, uma discussão até que teve recentemente em Brasília, que tem tido, é a OAB da medicina. Então, se em algum momento, porque hoje a pessoa faz direito, depois tira a OAB para exercer a profissão. Se em algum momento você faz medicina, depois você vai ter algum tipo de prova, coisa do tipo, para exercer a profissão. Mas o fato é, assim, Marcelo, que ainda precisa de muito médico, de maneira geral, e especialmente, não estamos falando aqui de São Paulo, no lugar que a gente está, mas assim, no Brasil afora, precisa de muito médico. Tem muita gente querendo fazer medicina, e a medicina ainda é, comparado com outras graduações, aquela que tem um bom nível de empregabilidade, um bom nível de salário, ainda que possa não crescer tanto quanto historicamente teve crescimento no salário de médico, mas ainda é bem destacado comparando com as outras. Interessante. E agora, mudando um pouco de tópico aqui, Carlos. Bom, você entrou muito novo na empresa, seguiu, está há muitos anos lá. Quantos anos já? 23. 23. E você já é o CEO há quantos anos? 12. 12, né? Então, uma história já bem longa e também como CEO já bastante consolidada. Para quem está ouvindo a gente aqui e está em busca de ter aprendizados de liderança, quais foram aí seus principais aprendizados nessa jornada para dividir aqui com quem está ouvindo a gente? Tem alguns aqui, vai. Eu acho que o primeiro, eu até comentei aqui daquela decisão de 2014, que eu podia perder 90% dos clientes na época e tal. E imagina, essa decisão era no meu primeiro ano como CEO, assim, basicamente. Estava há pouco tempo na função, né? Mas eu acho que é você, especialmente em serviços, né? Ter o produto que as pessoas querem consumir, assim. Então, essa busca por... Product Market Fit. Esse negócio funciona mesmo, as pessoas querem. Porque às vezes tem imagem, às vezes parece legal, mas não funciona tanto, assim. Então, acho que esse é um ponto. O segundo, Marcelo, que é o começo da empresa. Eu lembro que as entrevistas de emprego era quase eu implorando para a pessoa vir trabalhar, né? Não era uma entrevista, era eu dizendo, olha, um dia isso aqui pode crescer e você pode se dar bem se isso aqui crescer, etc. E durante muito tempo a gente contratava quem a gente podia pagar. A gente não contratava quem a gente queria. E eu acho que hoje, se eu fosse começar de novo, eu ia me virar para tentar contratar mais gente que de fato eu queria, porque, mais uma vez, aqui em serviços, as pessoas fazem toda a diferença. Sim. Então, ter um time muito bom faz muita diferença. Você não é uma indústria, você não tem uma máquina que você importou, que você tem uma patente, que você... quem vai operar ali tem uma importância, mas não é a mesma importância da máquina ou da patente em si. Aqui é só gente, basicamente, né? Sim. Então, acho que preocupação com o nível do time, com qualidade do time, ainda que custe mais caro. É claro que hoje é muito fácil falar, porque gera caixa, etc. Na época, fica vendendo almoço para comprar janta é mais difícil, né? Mas para mim foi um aprendizado
super relevante. Esse das pessoas se cercar de gente boa faz muita diferença. Eu acho que um outro aprendizado é você ter uma base de acionistas sólida e homogênea. Isso ajuda muito. A gente tem uma base de acionistas no Pra Valer. A gente pegou dinheiro, levantou a primeira vez dinheiro em equity em 2004. A gente tem boa parte dos acionistas de 2004 são acionistas até hoje, mais de 20 anos. É raro. E assim, é uma base que apoia as nossas decisões, é homogênea entre si. Isso, a gente não tem nem ideia do quanto isso alivia o dia a dia, quando a gente vê, às vezes, questões societárias mais complexas e que o CEO ou, enfim... Tem que gastar energia tem que gastar energia com isso. Eu acho que durante um tempo, até por ser novo demais, por ter começado ser sempre muito novo, imagina, eu tinha lá 22, 23 anos de idade, estava sentando com um reitor de uma faculdade que tinha já 70 anos de idade e falando de dinheiro, o que esse moleque tá fazendo aqui? Eu tinha muita preocupação em não desagradar os outros, sabe? Coisas desse tipo. E aí vem uma frase que me falaram uma vez, né? Há muitos anos, um amigo meu falou, eu não sei qual é a fórmula do sucesso, mas a fórmula do fracasso é tentar agradar todo mundo. Sim. Então, acho que uma preocupação excessiva do que os outros vão pensar, o que o mercado vai pensar, o que essa pessoa vai pensar, isso é uma coisa que acho que vai diminuindo. Com o tempo, a gente vai aprendendo que nem tudo você não é tão importante para o outro assim quanto você Sim. imagina, né? Então, acho que isso ajuda muito nas tomadas de decisão. E, por fim, assim, hoje em dia, a importância de tecnologia nos negócios em geral, especialmente num negócio como o nosso, né? Uma fintech, de importância central. Assim, eu acho que eu quando olho para trás, eu falo, poxa, eu demorei para dar a importância que deveria para esse tema de tecnologia, que hoje é super relevante, hoje está no centro de tudo que a gente discute, e ele viabiliza muita coisa que a gente faz, assim, muita coisa, assim, é viabilizada por ter uma boa plataforma tecnológica, uma boa organização de dados, e que são coisas que você não necessariamente vê ali na venda, não mexe o ponteiro de receita no dia seguinte, sabe? Mas é algo que, com certeza, hoje eu olho com muita atenção e é um aprendizado que eu destacaria também. Legal. Bom, tô aprendendo um monte aqui. Quem está ouvindo também aprendendo um monte, não só sobre financiamento fintech, mas principalmente sobre o mercado de ensino no Brasil. Muito legal. A gente tá chegando agora aqui nos últimos momentos desse papo. Carlos, me conta um pouco sobre o impacto do IPO para você na sua vida profissional, na sua vida pessoal, que o IPO representa e como ele te ajudou nesse seu processo de evolução. Ajuda de várias formas, né? Acho que primeiro tem uma questão prática, né? Eu comentei aqui sobre que eu participei hoje desse encontro sobre inteligência artificial, né? Então, o IPO promove encontros com bastante profundidade, com gente muito interessante em temas muito diversos e que conectam muito com questões da empresa ou questões pessoais. Então, acho que você ter a possibilidade de acessar isso para mim, super importante. O segundo ponto é a questão do relacionamento em si que você tem, né? Então, é uma rede de relacionamento muito relevante que te ajuda em diversos momentos, né? Para tudo. Desde uma questão que você tenha na empresa a uma questão que você tenha de saúde, né? Assim, eu falo que tudo que eu vejo hoje de várias partes minhas, antes do meu dia a dia de decisões, eu tento ver ali quais são... Quem está passando por isso, quem já passou, qual que é a dica, qual que é a experiência, porque você tem um grupo de pessoas bastante crítica que já experimentou muita coisa. Então, isso vale muito, né, Marcelo? Ajuda muito. É muito valioso. Dá muito atalho, né? Em vários campos, como eu digo, no profissional e no pessoal também. E, em terceiro lugar, eu diria o que, para mim, tem maior peso, no meu caso específico, que é o fórum. Então, eu participo do fórum desde o meu primeiro ano do IPO, vou para o 6º ano agora, e desde o primeiro ano eu tenho um fórum, na época com pessoas, todo mundo que entrou junto naquela época, então era todo mundo recém-chegado no IPO, algumas pessoas saíram, enfim, tiveram algumas trocas no
no fórum, mas é um local que ali sim você consegue ter muita profundidade nas suas questões pessoais, questões de trabalho, e aí você troca com gente que vive uma realidade relativamente parecida, né, em vários aspectos. E aí primeiro que você aprende que todo mundo tem problema de tudo quanto é tipo, né? Você olha e fala, não, essa pessoa aqui não tem problema, ou... Todo mundo tem questões, então acho que isso por si só já é um grande ajuda. Já ajuda a te acalmar, te deixar um pouco mais com o pé no chão. E aí depois as trocas de experiência, né? E todo a estrutura que você tem, né? O fórum ele é desenhado de uma maneira, tem um protocolo, né? Que é feito para tentar extrair as questões essenciais ali e para tentar te ajudar de fato. Então isso tem um impacto muito grande. Eu acho que nesses 6 anos eu faltei uma vez no fórum, porque para mim é bastante valioso realmente. Então o IPO em vários aspectos diferentes traz bastante valor para quem participa. Legal. Isso tem sido o feedback geral de todo mundo que passa aqui, realmente, da relevância do IPO. Queria te agradecer muito por estar aqui com a gente, dedicar seu tempo. Eu acho que vai ser um episódio aí muito escutado, muito bacana. A gente dá como aqui de presente para você, em agradecimento, um livro sempre no final. Obrigado, Marcelo. Esse aqui é do Jordan Peterson, 12 Regras para a Vida. Boa. Tenho certeza aí que pela sua curiosidade você vai aproveitar bastante esse livro. Gostei do que está embaixo aqui, um antídoto para o caos, além das 12 regras para a vida. Legal, muito bacana ter você aqui hoje. Legal, obrigado aí de novo, Marcelo, também pelo teu tempo, aí, a tua dedicação no IPOcast. Eu acompanho e é muito legal a maneira como é conduzida e aprender aqui com as pessoas. Então, obrigado pelo convite, espero que o pessoal goste, que aprenda alguma coisa, que retenha alguma coisa aqui dessa conversa e espero que a gente tenha outros papos aí para frente também. Com certeza. Valeu, obrigado. Obrigado. Valeu. Estamos encerrando mais um episódio do IPOcast, agradecendo a todo mundo que ficou com a gente aqui, ouvindo essa conversa ótima. Eu também agradeço a vocês, lembrando de seguir os canais do IPOcast no YouTube e no Spotify. Até o próximo episódio. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.